Na carta de 2 Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 14, diz o seguinte: Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que os servos de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa é uma carta escrita por Paulo a Timóteo. É a segunda carta que ele escreveu para Timóteo. E ele estava dizendo: olha, Timóteo, existem coisas na vida que a gente tem que permanecer firmes. E a primeira instrução que ele dá para Timóteo nessa questão de ser firme é naquilo que ele aprendeu e em que acredita firmemente. Bom, o que eu quero dizer é que Paulo ele ensinou a Timóteo. Timóteo, nessa mesma carta, na segunda carta a Timóteo, diz que ele era um homem que desde a infância ele vinha aprendendo sobre as Escrituras. Ele conheceu o valor da Escritura Sagrada, a importância dela. Ele certamente aplicou a palavra em sua vida. Então Paulo ele só está dando uma orientação para que ele permaneça firme naquilo que ele já havia aprendido e naquilo que ele realmente acredita. Aqui entra um ponto que é X da questão, que é que as nossas crenças, os nossos valores e as nossas convicções nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nós estamos perdendo ela, né? Perdemos ela por várias coisas, por deixarmos ser influenciados, por deixarmos sermos enganados, deixarmos que coisas que antes não entravam no nosso coração por uma convicção de valores e princípios, a gente abriu mão delas e tem entrado no nosso coração e feito com que a gente venha perdendo a vereda, o rumo, a direção, né, o norte dado por Deus para que nós possamos ser salvos de fato. E Paulo estava dizendo que para Timóteo que isso é um risco eminente a todo cristão, é um risco eminente a toda pessoa de bem, né, que se ela não permanecer firme em suas convicções, se ela não permanecer firme no que aprendeu, no que foi ensinado a ela, daquilo que ela tem como base de verdade, se ela não permanecer firme, ela corre um grande risco de ceder para a perdição, de ceder ao engano, de ceder para as coisas passageiras deste mundo. Então Paulo está dizendo a um jovem para não se perder, ficar firme, consciente, sabe? Ainda que o mundo todo diz que o errado é o certo, você vai continuar como o certo, o não que é errado. Você vai permanecer firme pelo que as Escrituras te norteiam. Nós vamos tentar permanecer firmes naquilo que as Escrituras Sagradas nos orientam, sabe? Nós estamos vivendo dias de distorção de princípios bíblicos, onde as pessoas têm se beneficiado ao seu próprio prazer do que as Escrituras Sagradas dizem, interpretando ela de forma passiva em seu próprio benefício. E a gente corre um grande risco de estar fazendo com que essas coisas aconteçam, de que a gente venha padecer. E então uma das coisas que ele fala, olha, quanto a você, eu estou te instruindo, meu filho, eu estou te instruindo, jovem, te instruindo, sabe? As Escrituras está aqui, essa carta foi deixada para nós, para que a gente veja a importância de ter uma boa orientação, um bom orientador, um homem que possa nos direcionar. E o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo dizendo: Timóteo, quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja,
A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Timóteo, ele desde a infância ouvia essas escrituras e ela fez permanência no espírito dele, na mente, no cotidiano dele. E Paulo está falando, e essa palavra que você tem aprendido é que vai te dar certeza de uma salvação, sabe? Não é um outro evangelho, não é uma outra palavra, não é outra pessoa fora de Jesus, né, que vai te salvar. É através dessa palavra que você tem aprendido e que você ouviu e que você acredita firmemente que você vai ter a salvação. E para fazer, sabe, tirar qualquer sombra de dúvida do coração de Timóteo, ele, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele traz um esclarecimento. Ele fala no versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, nós somos instruídos, nós somos direcionados pelo Senhor para exercer boa obra mediante as Escrituras. As Escrituras Sagradas, mediante aquilo que nós lemos, mediante aquilo que nós aprendemos pelas Escrituras Sagradas. E ele diz por que essas Escrituras elas são inspiradas, ele diz, né, que as Escrituras são inspiradas por Deus e ela tem um porquê, e elas servem, né, ela é muito útil para o ensino. Hoje nós temos visto que quanto mais passa o tempo, mais querem distanciar nosso ensino dos padrões da palavra, né? Ou seja, então quando nós vemos a Bíblia, a gente entende que nela tem conduta moral, a gente vê que tem pessoas que erraram, tem pessoas que acertaram, tem situações e consequências de más escolhas, mas também tem consequências e atitudes de boas escolhas, né? Ou seja, então as Escrituras elas estão aí para nos ensinar, ela nos ensina sobre as coisas das quais nós precisamos aprender, né? E ele continua dizendo, ela também serve para repreensão, sabe? É através das Escrituras que a gente tem uma média, um parâmetro para repreender aquilo que está errado, né? Aquilo que a Bíblia é a nossa métrica, né? Para que a gente possa medir e dizer, não, isso não está certo. Pelas Escrituras, pela palavra inspirada por Deus, isso está errado, isso não condiz com a verdade, né? Então, ela serve para repreender e também serve para corrigir. Quem tem um coração voltado para Deus, né, umas pessoas que entendem, que erram, que são falhos, são passivos de erro, elas também têm um coração de correção, né? Todas as vezes que o rei Davi, né, ele errava, ele tinha um coração ensinável, o Senhor repreendia, e o Senhor corrigia, e ele aprendia, né? Tanto que ele era uma pessoa, a própria Escritura diz que era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não tinha, ele foi um assassino, né? Ele foi um prostituto, né? Uma pessoa que cometeu grandes atrocidades, mas todas as vezes que o Senhor confrontou, ele se arrependeu e ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, né? Essa é uma das características relatadas e deixadas nas Escrituras em relação a ele. Era um homem segundo o coração de Deus. Então, a palavra também serve para correção e para a educação na justiça. E aí a gente entra num parâmetro que a gente tem que entender o que é justiça e do que a gente vai pegar das Escrituras para a gente aprender a ter educação nessa justiça. Quando a gente olha para as Escrituras e vê que Deus é um Deus justo e Ele se mede e se manifesta a nós em relação à justiça pelas Escrituras, né? Então nós temos que entender que é através dela também que nós temos que ser justos, né? A justiça que a gente tem que entender é a que vem das Escrituras, da palavra, né? Então tem muitas coisas de justiça que a gente tem que aprender do que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar e vai nos orientar para que a gente possa viver ela da melhor maneira possível. Então a gente tem que entender que até
existe uma educação na justiça. A justiça que vem de Deus, a justiça proveniente da obra do Espírito Santo, ela é uma justiça que vai sempre trazer refrigério, sempre vai trazer um benefício, sempre vai trazer algo de bom para aquele que recebe a justiça, sabe? Até mesmo o castigo, né, que a gente possa receber pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ela no final vai ser de bênção para nós, né? A palavra do Senhor diz: quem ouve uma repreensão no começo dói demais, né? É muito difícil receber uma correção, é muito difícil receber uma palavra de exortação, porque dói, mas o fruto dela é de esperança e paz, sabe? Quando a justiça de Deus ela é manifestada nas nossas vidas, a gente colhe frutos, né, de paz, de sossego, de vitória, né? Então nós temos que aprender isso, e a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que você tem feito? Quais são as obras que você tem praticado? Quais são as bandeiras que você tem levantado, arvorado, né? Como diz as Escrituras, arvorar bandeiras, né? Quais são as bandeiras que a gente tem levantado? Qual é o nome que a gente tem glorificado? Qual é o nome que nós estamos proclamando, né? E é através das Escrituras Sagradas que nós vamos ser capazes de fazer a obra, a boa obra, né? De sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Seja o que for, o Senhor está nos habilitando para fazer essa boa obra, mas para isso nós precisamos crer e não deixar que nada roube de nós as Escrituras, o ensino que nós temos tido da parte de Deus, sabe? Talvez você é uma pessoa que hoje que já esteve na igreja e hoje você está fora da igreja, né? Você não permaneceu firme, você não permaneceu como a orientação que Paulo fala, né? Permanece firme naquilo que você aprendeu, naquilo que você acredita, né? E se você é esse tipo de pessoa, se você é essa pessoa, eu quero te dizer, há tempo de resgate, há um tempo de volta, sabe? Há um tempo de você voltar para a casa do seu pai. Mas talvez você também seja uma pessoa que está dentro da igreja e você não tem princípios, você ainda não tem convicções, você ainda não tem um respaldo para aquilo que você quer na sua vida, por falta de leitura, por falta do conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu quero te dizer, mergulhe no Senhor, sabe? Se encontre com Ele, leia as Escrituras, sabe? Busque em Deus o que Ele tem de revelação para a tua vida e que você possa permanecer firme, sabe? Aqui nós vemos um homem, nessas cartas nós vemos um homem experimentado, um homem velho, instruindo um jovem a não se desviar, a não deixar com que a corrupção, com que as coisas deste mundo o envolva de tal maneira que o tire e roube dele a oportunidade de ser salvo e de fazer e praticar perfeitamente toda boa obra. Amém? Não permita que o diabo use as pessoas para te distanciar do Senhor, sabe? Volta para a casa do Senhor. É um tempo que nós precisamos nos reconectar com Deus, nos voltar para Deus. Se você é um jovem, se você já é um homem adulto, uma mulher adulta, sabe, e está fora dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar para o Senhor. Jesus está voltando e tudo que Ele quer é que a gente permaneça firme para aquele grande dia de poder nos levar para casa. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra encontre espaço no teu coração e que você seja abençoado no nome de Jesus